Olá, meu Brasil varonil. O meu bom dia a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje, 19 de fevereiro de 2026, quinta-feira. Tenho aqui uma palavra de Deus para você. Quero te abençoar, em nome de Jesus. Amém? Eu farei aqui algumas reflexões sobre o Salmo 53. Ele só tem 6 versículos, tá certo? Então, aqui é o versículo primeiro que diz assim: Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompe-se e praticam a iniquidade, já não há quem faça o bem. O salmista aqui está olhando para essa soberania santa e graciosa de Deus e entende essas verdades e traz para nós. E certamente o salmista se conhece assim como eu me conheço e como você se conhece, tá certo? Mas Deus te conhece e me conhece melhor mesmo do que nós, tá certo? Então, do versículo 1 ao 3, o salmista ele vai descrever a corrupção universal dos seres humanos, do 1 ao 3. Eu vou falar versículo a versículo, tá certo? Do versículo 4 ao 6, ele vai revelar e trazer a retidão de Deus. E também vai falar aí um pouco dos que o invocam e mesmo assim o desprezam. Isso realmente é vergonhoso, né? A gente vê aí os comunistas dentro das igrejas, né? Falando de Jesus. Cuidado. Amém? Então vamos aqui ao texto. Diz o insensato no seu coração. Salmo 57, versículo 1 começa assim. O significado de insensato, eu vou ler, porque só pelo significado você vai entender. Eu coloquei aqui, vou ler para você. A palavra insensato como adjetivo é assim, que não possui bom senso, contrário à razão, sujeito insensato, que demonstra insensatez, imprudência, imprudente, comportamento insensato, que parece não estar em seu juízo perfeito, louco. Como substantivo masculino, é sujeito que não possui sensatez, que se comporta de maneira ilógica, sem razão. Amém? Só pelo significado na língua portuguesa, que vem do latim, você já dá para entender o que é o insensato. Então, o insensato, ele diz no seu coração, está cheio dessas coisas. Olha, um coração insensato, aqui sou eu que estou dizendo com base no texto, um coração insensato, ele jamais vai falar alguma coisa equilibrada, com sensatez. Ele jamais vai falar alguma coisa que seja agradável a Deus. Ele vai falar o que lhe dá prazer. Olha, uma pessoa, no mínimo, com o mínimo de sensatez, ele não vai dizer a loucura que o insensato diz, que vem a seguir no texto, que é o mais importante para o ser humano. Aí ele vai dizer: não há Deus. Olha, esse é o insensato dos insensatos. Ele diz: não há Deus. Sabe por quê? Porque o ser humano, quando ele nega a existência de Deus, ele está negando a sua própria existência, a sua própria criação. Porque Deus criou todas as coisas. Ah, mas surgiu disso, daquilo. E quem é que existia antes disso surgir? Olha a harmonia entre os planetas. Olha a harmonia do universo. Bilhões e bilhões de galáxias e a Terra protegida. Oh, glória! Então, o insensato, ele fala a coisa principal e mais básica para que um ser humano não seja insensato. Ele vai dizer não a Deus, porque ele é insensato. Olha, Deus criou o ser humano, eu vou citar Gênesis 1, 27, porque do Gênesis do 1 e vai seguindo até o final do capítulo 1, a criação do ser humano, depois ele diz como é que criou o homem lá no capítulo 2, mas Gênesis 1, 27 ele diz assim: E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Uma tradução diz homem e mulher, que é a mesma coisa, é o gênero masculino e feminino, tá certo? Isaías 45, 7, Isaías vai dizer assim, Deus falando para Isaías, dando uma direção para Isaías. Deus disse:
Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. No versículo anterior, ele vai dizer que fora de mim não há Deus. Fora do Deus Criador não há Deus Criador. Há deuses. Amém? Portanto, amigo e amiga, meu irmão, você quer ser abençoado, lembre-se disso. O insensato, o louco, ele diz não a Deus. O cristianismo, os negacionistas de Deus, desde o princípio, depois que o homem caiu, Satanás, o tentador da alma do ser humano, está aí. E ele vai induzir o ser humano, de alguma forma, a negar a esse princípio básico da humanidade, que é a existência de Deus. Na pós-modernidade, um dos que negam Jesus, assim, de forma sorrateira, porque quem trabalha para o Satanás, se você é um cristão que tem um mínimo de compreensão da Bíblia, de Deus e da existência de Deus de fé, você olha assim, você vai saber, esse cara aí está fazendo um reteté aí, uma macumba aí, não sei o que, esse cara não é de Deus. É de Deus no sentido geral, mas não está fazendo para agradar a Deus, tá certo? Isso é muito fácil. Agora, o pior, meu irmão, é quando vem na disfarçatez. E o cristianismo progressista é um desses sistemas que está dentro das igrejas, da católica, da evangélica, da anglicana, da presbiteriana, da iana, da banana, qualquer igreja que você imaginar. O cristianismo progressista. Olha o que é o cristianismo progressista. O quinto ponto da ideia dele, são 10, tá certo? Diz assim: a reflexão humana é mais importante do que a verdade absoluta, negando o absolutismo de Deus. Ah, pode ser, mas pode não ser. Entende? Então, o insensato, ele nega a Deus. E o pior é quando nega disfarçadamente. Fala de Deus, clama a Deus, ama a Deus. Esse é pior ainda. Porque o que nega, nega, você já sabe que ele é insensato mesmo, é um louco. Mas o pior é que o nega disfarçadamente. O versículo vai continuar dizendo assim: o insensato diz no seu coração, não há Deus. E o que acontece com ele? Corrompe-se e pratica a iniquidade. Olhe, eu digo, o insensato que nega Deus, que é o princípio básico da existência do ser humano, Deus criou o ser humano e deu a capacidade do ser humano se reproduzir, macho e fêmea, reprodução natural, concepção, ação dada por Deus, talvez sexo entre um homem e uma mulher casado tem nada de errado disso. Prostituição é outra coisa. Agora, aí vai dizer que aquele que tem o coração insensato, ele diz não a Deus. E o que acontece com ele? Corrompe-se e praticam iniquidade. O que se vê nos dias atuais? Isso é a condição mais básica, negar Deus mesmo. Se negar Deus, você está perdido. O que nós vemos nos dias atuais? As pessoas buscam o seu prazer e praticam iniquidade. E jamais agradar a Deus. Se preocupa não. Quer agradar você? O cara que julga injustamente, que está condenando o Brasil todo aí à miséria, ele quer o seu prazer e não, se ele falar em Deus, ele vai ficar todo arrepiado com raiva, porque ele não gosta de Deus. O sistema socialista marxista não gosta de Deus. O comunismo odeia Deus. O marxismo é contra Deus. Você entende isso? Preciso dizer isso e eu fico com raiva mesmo, mas não é de você nem de ninguém. É dessa ideia maligna que está no mundo daqueles que negam a Deus. Esse é o princípio básico da existência humana. E quem nega a Deus, o seu prazer vai estar na iniquidade, ou seja, no pecado. Ele não pensa em agradar a Deus. Que Deus, amado, é um juiz justo. Ele não faz acepção de pessoas, não faz mesmo não. Vou já lhe dizer, você vai entender. Paulo entendeu isso. Olha, Paulo era um matador, Paulo era um fariseu, religioso, fariseu, uma religião política também. Misturar política com religião não tem nada de errado quando você está agindo justamente, não. Agora, se você mistura para se dar bem na política, aí você é um insensato, um injusto, nega a Deus. Segundo Timóteo 4,8, Paulo diz assim: desde agora, a coroa da justiça me está guardada,
a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda, ou seja, acreditam na vinda, volta de Cristo, certo? É naquele dia, o dia do julgamento final. Você que nega a Deus, você vai estar no julgamento final e vai estar condenado eternamente se você não crê em Deus hoje. Amém? Insensato, diz no coração, não há Deus. E aí praticam a iniquidade. E o versículo primeiro vai terminar dizendo assim, no Salmo 53 vai terminar dizendo assim, já não há quem faça o bem. Olha, a humanidade, sem a busca de Deus e sem uma convicção da existência de Deus, e esse Deus é revelado hoje na pessoa bendita de Cristo, Jesus de Nazaré, pela graça do Espírito Santo que nos faz entender essa fé e nos faz filho de Deus, quem nega essa verdade, ele vai dizer, não tem Deus. Você não consegue entender que você é uma concepção divina. A essência de Deus está dentro de qualquer ser humano. Ele pode ser perverso, mal, do jeito que ele for, mas há uma essência divina dentro do ser humano, porque o ser humano é criação de Deus. Agora escute. Deus disse que criou o injusto para o dia do juízo. Nessa compreensão, está lá num dos Salmos, é porque Deus é onisciente, Ele sabe quem vai se converter. Eu não sei. Louva a Deus porque Ele me fez entender e eu me converti. O desejo do meu coração é que você se converta e crê em Cristo, tá certo? Porque negar Deus e negar a existência de Deus e negar Ele como seu Deus, você é um insensato, você vai dizer não a Deus e você vai viver do seu jeito. Não vai respeitar pai, não vai respeitar mãe, não vai respeitar Deus, não vai ler a Bíblia, não vai amar a Deus, não vai fazer o que é certo, não vai fazer o que é justo, não vai fazer o que é bom, não vai fazer o que é agradável, vai fazer tudo errado. Porque é um insensato. Amém, queridos? Olha, eu preciso dizer isso a você, tá bom? Para que você possa pensar um pouco, vou já concluir. Eu quero ler aqui 1 Coríntios 12, 3, que diz o seguinte: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou seja, Jesus é mentiroso. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Olha, quem não crê em Deus, quem não crê na revelação de Cristo como a encarnação e revelação de Deus para a nossa salvação, isso é dádiva dada pelo Espírito Santo de Deus. Se você não tem essa fé, você continua um insensato religioso. E tem assim, é claro que tem os insensatos dos insensatos, né? Claro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, tá certo? Você precisa pensar nisso, tá certo? A sociedade humana, ela faz distinção entre pessoas, pessoas e pessoas. Mora num bairro bom, mora num bairro ruim, é rico financeiramente, é lascado financeiramente, é preto, é branco, é nordestino, é sulista, é prostituta, é uma mulher, é a mulher, é a mulher de César. O ser humano faz distinção, é um policial, é um criminoso, se bem que estão valorizando mais os criminosos do que os policiais na nossa pátria, né? Mas o ser humano ele faz distinção entre pessoas e pessoas. Olha, meu querido, Deus não faz distinção entre o ser humano, porque Deus, quando ele olha a sua criação depois do Éden, depois da queda, Deus olha e vê todos como pecadores. Por isso é que ele mandou Jesus. Você sendo crente hoje já em Cristo ou não, Deus olha e vê você como pecador. Agora, quem crê é um pecador regenerado, justificado e que agora busca fazer aquilo que agrada a Deus e não o que agrada a você, como um insensato louco que, oh Jesus, é porque assim dá uma indignação na alma da gente. A Bíblia diz que nós podemos nos indignar, não podemos é manter essa indignação e eu oro para que as pessoas se convertam. As nossas autoridades, né? Quantas autoridades é envolvida com mentira, com corrupção, com prostituição? Vergonha! Isso é vergonhoso diante de Deus.
E o pior, eu vou dizer, o pior é aquele que conhece a Deus e aceita essas coisas, concorda com elas e às vezes até pratica. Meu irmão, eu sou um homem pecador, reconheço. Posso cometer um erro. Oh, Jesus, já cometi alguns. Mas isso, quando eu reconheço, dói na alma. E eu caio de joelho pedindo perdão ao Senhor. Agora, o insensato, ele não pensa em Deus porque ele nega Deus. Olha, e aí a sociedade organizada, ela faz distinção. Ele é o quê? Ele é presidente, é um juiz? Ou ele é um pobretão aí? Ele é o quê? Ele é uma autoridade ou ele é um crente? Aí faz diferença entre autoridade e crente, olha. E Deus não olha desse jeito. Deus não faz distinção de pessoas, porque Ele nos olha e vê como pecador. E o que Deus quer e o que Deus deseja é te regenerar, porque desde a queda do Adão, o ser humano está separado de Deus, está certo? E o salmista, no Salmo 51, Salmo 53, ele nos dá essa lição graciosa de que o ser humano sem Deus, ele é um insensato. E ele vai dizer no seu coração que não há Deus. Ele corrompe a sua alma e pratica a iniquidade, o pecado. E ele vai dizer, e aí já não há quem faça o bem. Nessa perspectiva, eu vou dizer para você, Deus também olha e sabe que há quem faça o bem. Existe os remanescentes e a igreja brasileira está orando e cremos que Deus fará justiça em nossa nação. Não seja insensato, creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e o Senhor te fará compreender as verdades divinas de uma pessoa sensata.